Olá, nesse último vídeo da minha playlist Criando Alarmes com CloudWatch, eu vou mostrar como a gente pode monitorar filas do SQS e deixar que o CloudWatch monitore essas filas para a gente, baseado em determinados parâmetros e métricas, a gente gerar alarmes na nossa infraestrutura. Pois bem, eu estou utilizando aqui um exemplo de um projeto que eu criei numa outra playlist. Eu vou deixar o link dessa playlist, como construir esse projeto, aqui na descrição desse vídeo. Então, basicamente, o que que é? É um cliente WebSocket que se conecta na AWS. Uma função é invocada quando essa mensagem chega para ele, a mensagem é publicada na fila e uma outra função trata, entre aspas, essa mensagem, essa ação e responde de forma síncrona para o meu cliente. No segundo vídeo dessa playlist, eu gerei um alarme com CloudWatch Alarms baseado em logs de erro dessa minha primeira função que enviava um e-mail através de um tópico do SNS. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou observar métricas dessa fila que está aqui, que eu coloquei de forma muito proposital. Eu explico isso na minha outra playlist, onde eu criei esse projeto. A AWS fornece várias métricas, e não só de filas, tabelas do Dynamo, próprias funções Lambda, ele gera várias métricas para a gente, e a gente pode criar alarmes em cima dessas métricas. A questão aqui é o seguinte: propositalmente eu configurei essa ligação entre a fila e a função Lambda que executa a ação, para ela só tratar as mensagens que caem naquela fila a cada 30 segundos, ou se tiver 5 mensagens dentro daquela fila. Então isso causa um atraso no tratamento da mensagem que está ali na fila, ok? Mas numa aplicação real, você normalmente pode não desejar isso. Você quer que quando a mensagem caia na fila, imediatamente o consumidor trate aquela mensagem. Mas vamos imaginar que o seu consumidor, construído de qualquer forma, como por exemplo funções Lambda ou aplicações baseadas em container, ele está muito sobrecarregado e ele não consegue tratar essas mensagens a tempo. As mensagens então elas começam a ficar acumuladas na fila e elas vão ganhando existe uma métrica que diz qual que é o tempo de vida dessa mensagem na fila. Ou seja, igual a gente vai no banco, você chega lá no banco e começa a contabilizar o tempo que você está esperando na fila para ser atendido. Aqui a gente tem uma métrica parecida. E aí, se alguma mensagem ultrapassa um certo tempo para ser tratado, aquilo pode significar para a gente um problema. É justamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, ok? E aí, então, se você está interessado em aprender como construir aplicações serverless na AWS, eu sugiro aqui um curso na Udemy. Você pode escanear esse QR Code aqui, você vai cair direto lá na plataforma da Udemy. Você pode se inscrever nesse curso, onde você vai aprender muito mais sobre como construir aplicações serverless na AWS, utilizando aí o Cloud Development Kit, uma ferramenta fabulosa da AWS para modelar e provisionar recursos de infraestrutura da AWS e aprender a construir funções Lambda usando Node.js e TypeScript, além de aprender outros recursos da AWS e serviços como tabelas do Dynamo, tópicos e buckets do S3, ok? De volta aqui para o projeto onde eu criei aquela infraestrutura, eu vou então observar a minha fila, ok? Mas antes eu vou mostrar aqui no console da AWS, no console do SQS. Então eu vou abrir aqui no console do SQS, eu vou localizar aqui a minha fila, é essa daqui. Então se eu abrir aqui a parte de monitoramento, eu vou observar que existem alguns gráficos, são justamente essas aqui, são as métricas que a gente pode utilizar para gerar o alarme. A métrica que eu havia comentado é essa daqui, ó, é o tempo de vida, né, a mensagem mais velha que está parada na fila. Então se a mensagem para na fila, é aquele exemplo que eu dei, se a gente vai no banco e fica esperando na fila, tem um tempo que a mensagem fica lá para ser tratada. Esse gráfico, se ele crescer, pode significar que o seu consumidor não está dando conta de consumir aquelas mensagens na fila, ok? Então é em cima dessa métrica que a gente vai criar aqui o nosso alarme, tudo bem? Então eu vou primeiramente aqui, depois onde eu criei a minha fila, eu vou criar aqui então a minha métrica. Então, voltando lá como eu expliquei no vídeo passado, aqui a gente pode criar a nossa métrica e depois criar o alarme. Eu não vou criar aqui a ação, porque eu já expliquei isso no vídeo passado, mas a gente poderia também ter uma ação, por exemplo, de enviar um e-mail caso esse problema aconteça. Então eu vou criar aqui aí em cima da minha métrica, né, o tempo de vida aqui da mensagem mais velha que está parada lá. Eu vou pegar a minha fila, ok? E acessar todas as métricas. Olha só, tem várias métricas que eu posso observar aqui, que é essa daqui, a primeira que eu quero observar, que é o tempo de vida da mensagem mais velha que está parada lá na fila. E aí eu vou configurar aqui essa métrica o seguinte, ó, durante um período, como eu já expliquei isso nos vídeos passados dessa playlist, durante um período aí de, por exemplo,
1 minuto. É claro que esse 1 minuto aqui é bastante tempo, né? Eu estou colocando 1 minuto só para a gente conseguir observar isso lá no console da AWS. Eu quero obter qual que é o máximo, né? Qual que é o tempo máximo da mensagem mais velha que está parada lá, ok? Então é diferente do outro alarme que eu havia criado, onde era a soma da quantidade de logs que aparecia, tudo bem? E aí a unidade aqui eu preciso configurar a unidade dessa minha métrica. Eu quero dizer que é em segundos. Aquele gráfico que eu havia mostrado aqui ó, do CloudWatch, ele mostra essa métrica em segundos. Outros gráficos, outras métricas mostram em outras unidades. Aqui é em segundos. Ok? Então criei aqui a minha métrica e agora eu vou criar o meu alarme baseado naquela métrica. Então eu pego lá a minha métrica e vou criar um alarme em cima disso. Ok? Aí eu vou dar um nome aqui para esse meu recurso que está sendo criado aqui nessa stack, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, só dar o nome aqui para o alarme em si, vou usar esse mesmo nome aqui, ok? E aí então eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou ter ações nesse alarme, então eu vou desligar essa configuração aqui de ações, eu não quero que ative nada, poderia, mas nesse momento aqui eu vou manter simples. Eu vou avaliar o período aqui de 1 minuto, ou seja, um período de 1 minuto. E se essa mensagem, que aqui é o meu limiar, né? Se ela passar de 60 segundos, essa mensagem, se uma mensagem cair lá na fila e ficar esperando ser tratada mais de uns 60 segundos, aí sim isso significa para mim um alarme. E aí então eu vou dizer, né, para o critério de comparação aqui, é justamente esse, né? Maior ou igual aos 60 segundos. Tudo bem? Então, se eu fizesse isso, já estava ok o meu alarme. Só que no exemplo anterior que eu havia mostrado, vou voltar aqui para o nosso CloudWatch Alarmes, tem um problema naquele alarme que a gente fez lá baseado em logs, não por ser baseado em logs, mas sim por a forma como eu criei ele, de forma proposital, que ele fica nesse estado aqui insuficiente. Vou mostrar o gráfico dele aqui para você entender exatamente isso daqui, ó. Então tem alguns momentos aqui que eu não sei se ele está bem ou não. Aqui eu sei que ele está em alarme, olha só. E aí depois eu não sei se ele está bem ou não de volta. Fica um pouco mais claro quando você olha aqui no histórico, né? Então ele sempre chaveia entre dados insuficientes e em alarme. Por que disso? Porque existe uma configuração aqui no alarme que é isso daqui, ó. Caso eu não tenha dados para dizer se está tudo bem ou não, eu posso configurar, né, que é o dado, ó, faltando dado, né, o que que eu faço? O que eu considero? Eu digo para ele que está tudo bem, que está ok, né, ele não está nem em dados suficiente, nem em alarme, ele está ok, está tudo certo, está verde, está bonitinho, né? Então essa é a configuração aqui que a gente pode deixar para que aquele gráfico fique mais fácil de ser entendido, né? Aqui está tudo bem, aqui deu problema, aqui está tudo bem, e não fique num estado transiente entre as duas coisas ali, ok? Agora é o seguinte, essa minha mensagem, essa minha fila que foi configurada aqui, ó, essa minha fila onde eu configurei aqui é a fonte de eventos da minha função, está um pouco mais para baixo aqui no meu exemplo. Olha só, eu havia configurado o seguinte, tá aqui, ó. Eu havia configurado que a minha fila invoca a minha função dentro de um período de 30 segundos ou se tiver 5 mensagens lá na fila. Então, eu vou aumentar um pouquinho esse tempo aqui de forma proposital. Por que disso? Para fazer de conta que o meu consumidor está demorando para tratar a minha mensagem na fila, ou seja, a mensagem lá naquela fila vai demorar mais tempo a ser tratada, ela vai ficando mais velha, e isso vai fazer com que o meu alarme que eu criei aqui agora há pouco, ele seja ativado, ok? Claro que eu estou forçando a barra aqui da minha infraestrutura para que isso de fato aconteça, mas num cenário ideal, né? Exatamente o consumidor ele pode atrasar para tratar aquela mensagem se ele estiver muito sobrecarregado e aí sim ativar o alarme, ok? Aqui eu só fiz uma solução técnica aqui para poder demonstrar esse tipo de coisa de forma mais fácil, ok? Então agora eu vou aqui fazer o deployment da nossa alteração desse nosso alarme. Daqui a pouquinho ainda nesse vídeo já volto para poder testar. Pronto, meu processo de deployment aqui já foi concluído, ok? Então agora eu vou mostrar aqui no log, no console do CloudWatch, que a gente tem um outro
alarme, ok? Esse daqui, ok? E agora a gente vai, passado um tempinho aqui, né, dos 2 minutos aqui, ele vai mostrar que está tudo bem, que está ok, mas vamos já fazer o nosso teste aqui com o Postman. Então, estou aqui no meu Postman, eu vou desconectar aqui a minha aplicação para conectar de novo, ok? E já vou mandar aqui a mensagem faltando o e-mail, que é o que vai... aliás, vou mandar aqui a mensagem com o e-mail, né? Perdão, para que essa mensagem caia na fila para minha aplicação tratar isso daqui. Ok? Então, vou enviar aqui... basta uma mensagem, né? Eu vou mandar duas. Ok? Basta duas mensagens aqui, tudo bem? E aí eu vou abrir aqui o console do SQS, então, veja que o meu alarme aqui está ok, né? Não tem nada de errado por enquanto aqui, está tudo certo, que é aquele caso que agora ele não fica mais chaveando insuficiente em alarme, não, ele está ok, está tudo certo. Se eu abrir aqui o monitoramento dessa minha fila, eu vou ver que demora um tempinho para aparecer, mas eu vou ver que aqui já começa a subir um pouquinho o tempo da minha mensagem que está parada lá na fila. Inclusive você pode observar aqui, ó, ele dá uma amostra aqui para gente, ó, tem duas mensagens que estão paradas lá na fila, que foram as duas mensagens que eu acabei de mandar lá pelo Postman. Então aqui ele demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele já aparece aqui um tempo subindo essa minha mensagem, ok? Eu vou conseguir observar isso justamente aqui no meu alarme também, tá? Então aqui, esse aqui é o meu limiar, 60 segundos. Então, se uma mensagem dentro de um período de 2 minutos lá, ele passar de 60 segundos, que é essa configuração aqui, né? Aliás, dentro do período de 1 minuto, se ele passar de 60 segundos, o máximo, né? 60 segundos, aí a gente já entra em alarme. Então, olha só, aqui já mostrou que tem uma mensagem parada lá por 85 segundos, né? Claro que ainda não entrou em alarme porque ele tem um período de avaliação de 1 minuto. Se eu mostrar aqui no gráfico já deve, por enquanto ainda não mostrou, mas já deve mostrar um pouquinho aqui essa idade da mensagem subindo um pouquinho. Mas aqui no monitoramento do nosso alarme, que seria a mesma coisa, né? A mesma métrica, a gente já tem aqui, olha só, dizendo que tem lá, né? Qual que é o dado que nosso que está em uma mensagem de 85 segundos. Por que, que ainda não entrou em alarme? Porque ele espera 1 minuto para poder, de fato, entender que isso é um problema que está em alarme. Olha só, aqui já é o gráfico daquela fila, também está mostrando a mesma coisa lá, né? A mesma métrica, né? Eu criei em cima da mesma métrica, o alarme em cima da mesma métrica. E aí, passado o período de avaliação, ó, entra em alarme. Então agora a gente tem um alarme monitorando a nossa fila. Então veja como o gráfico aqui ele já começa a ficar diferente daquele outro lá, né? Então aqui eu tenho um histórico que está verde, está ok. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho um histórico que está ok, que foi quando eu criei o alarme, e depois ele entrou em alarme. Passado um certo tempo aqui do 1 minuto, essa mensagem ela vai ser tratada, ela vai ser retirada lá da fila e volta a ficar ok. Mas o importante aqui é que a gente criou um alarme usando aí o CloudWatch Alarms que monitora a nossa infraestrutura, ok? Então isso é bem interessante. Filas na AWS é algo muito bacana, mas é muito sensível. Você tem que monitorar sempre todas as suas filas para não entrar, o consumidor entrar em loop, mensagens sendo descartadas sem você saber por quê. Então, isso é importante que você crie mecanismo para monitorar essas suas filas de forma mais eficiente, sendo que você tenha que entrar todo dia lá no console do SQS e ficar monitorando se as suas filas estão ok ou não, né? Então, olha só, aquela mensagem nossa já foi tratada, já foi retirada da fila e aí então voltou para ok, né? Se você observar aqui, você vai ver que aquela nossa mensagem já não está mais lá na fila. Olha só, não tem mais mensagens na fila, quer dizer, a nossa aplicação já consumiu aquela mensagem da fila, né? Foi o artifício aí que eu usei para atrasar um pouco o processamento dessa nossa mensagem na fila para gerar esse nosso alerta, ok? Então, se você gostou dessa nossa playlist, deixe o seu like, compartilhe aqui com seus amigos, tudo bem? E até o próximo vídeo sobre AWS. Até mais!